nacional que estamos vivendo, que é uma conjuntura que contém recursos públicos. E é importante que a gente visualize essa conjuntura, porque ela também tem que estar em diálogo com o projeto, que inclusive para sua implementação vai necessitar de um aporte muito grande de recurso municipal para que ele venha a se tornar realidade. O que eu trago aqui e gostaria de compartilhar com vocês são algumas inquietações, são perguntas que até agora a gente não conseguiu obter respostas, né? E acho importante que a gente socialize essas perguntas, porque elas podem ser de todos e podem haver entre nós outras tantas perguntas que também fazem com que a gente olhe criticamente esse PL 68. Essas inquietações que eu trago aqui não são só frutos do meu coletivo de unidade, mas são também de um grande coletivo, inclusive o Fórum Municipal de Educação Infantil e o Fórum Paulista de Educação Infantil têm se debruçado sobre o PL e têm olhado com bastante inquietação, porque nas entrelinhas ele pode colocar em risco conquistas históricas de todo um coletivo, que fez com que a maior rede de educação da América Latina, que é a rede municipal aqui de São Paulo, tenha entre os seus o 0 a 3. E é um risco muito grande e é uma perda histórica se, por algum motivo, nós fizermos aí o conveniamento da totalidade dessa rede e perder os bebês e os bem pequenininhos, que tanto nos ensinam e que tanto dão vida e potência para essa rede, entregar eles para a mão do que hoje é chamado de parceiras, né, menino? Eu quero colocar algumas perguntas, né? E se alguém tiver as respostas, a gente também agradece. Então vamos lá, algumas perguntas e quero colocar aqui especialmente para quem é ou já foi de SEI, que sabe como é a dinâmica do nosso dia a dia, para ver como é que esse PL dialoga ou pode dialogar com a realidade. Primeira pergunta: como que vai ser a compatibilidade entre a jornada docente e a jornada de bebês e crianças? Porque vejam, ao alterar a jornada docente, o PL 68 prevê a introdução da terceira jornada no SEI, assim como acontece na EMEI. Porém, a carga horária de bebês e crianças atualmente é uma carga horária de 10 horas. Então vamos pensar junto. Eu vou ter lá na escola professores que não optaram pela mudança de denominação e, portanto, continuam na sua jornada atual, que é uma J30, que prevê 5 horas com criança, mais 3 horas de formação coletiva presencial e 2 horas em casa. Então vamos ter esta jornada. Também vamos ter outras 2 jornadas para quem fizer opção, que são elas: a jornada docente de J40, que é a tal GEIF para todo mundo. Entendam que o projeto em nenhum momento fala GEIF para todo mundo. A gente vai repetindo essas coisas, mas em nenhum momento está dito lá GEIF para todo mundo, né? Mas vamos lá. O professor que optou pela J40, pela jornada docente de 40 horas, né? E o professor que optou pela jornada que eles chamam de especial docente de 30 horas. Somando a jornada dos professores, que estarão em 3 turnos, nós temos o total de quantas horas? 12, certo? Porque se eu tenho professores que optaram, um grupo entrou das 7 às 11, outro grupo das 11 às 3, outro grupo das 3 às 7, ok? Mas a jornada atual das crianças no SEI são de 10 horas. Num SEI que abre com as crianças às 7, as crianças vão embora às 5 horas da tarde. Como que a gente completa a carga horária de regência do professor do segundo turno? A gente não tem resposta para isso, tá? Então, quando a gente fala que a gente tem dificuldade de fazer o diálogo do PL com a realidade, é por isso. Outra questão. Como que a gente vai organizar a jornada docente em relação às crianças? Um exemplo, que eu dei agora, mais um pouquinho antes do almoço. Eu e a Benê e a Lucy, que está aqui, a gente escolheu o berçário 1. A Benê não optou pela transformação, então o Benê trabalha das 7 ao meio-dia com os bebês, ok? Eu optei pela transformação, então eu vou trabalhar das 11 às 3, ok? A Lucy também não optou pela transformação, então ela trabalha do meio-dia às 18.
Quando eu entro, a Benê ainda está dando aula para os bebês. Das 11 ao meio-dia, ficará 2 professoras na sala? É possível ter dupla regência de turma? Aonde é que está escrito isso? Essa é uma outra pergunta que a gente faz e que ainda a gente não tem resposta, né? A gente pode ter um outro caso, também olhando para o berçário 1, uma turma dupla, onde a gente tem 2 agrupamentos, 12 bebês para as 2 professoras. Eu e a Benê estamos lá no mesmo caso. Benê optou pela transformação e eu não. Estamos lá as 2 às 7 horas da manhã. Quando chegar 11 horas eu vou sair da sala. A Benê vai ficar. Os 14. Quem faz essa cobertura? Como que vai ser esse jogo de xadrez que a gente não dá conta de responder? E olhando minuciosamente para o PL, a gente descobre que quem escolher o turno do meio, possivelmente só terá que fazer a opção, porque não dá um turno do meio de 6 horas. Porque aí a junção das jornadas vai ser muito maior, né? Essa é uma outra questão. Deixa eu ver lá. A questão da remuneração docente. Hoje, um professor que está no SEI pode acumular com EMEI jornada GEIF, certo? Ok. É possível acúmulo de GEIF com GEIF? Não. Então, o professor que acumula SEI com EMEI e EMF hoje, ele ganha no salário total dele o equivalente a 2 GEIFs, embora a jornada do SEI não seja GEIF. Mas eu estou falando em total de remuneração. Ele ganha o equivalente a 2 GEIFs. Na hora que ele fizer a opção por se transformar, ele não poderá ter 2 GEIFs. Então, nós vamos ter acúmulo de transformados com queda de remuneração, né? Essa é uma outra questão. E por último, é o aumento do turno de todos os funcionários do SEI, porque não é só o aumento do turno do professor. A equipe de limpeza vai ter que ter seu horário ampliado, a equipe de cozinha vai ter que ter seu horário ampliado. É um efeito cascata de ampliação de recursos que vai se tornar necessária para que esse projeto se torne realidade, com todas essas perguntas que não tem resposta, né? E agora, olhando para a nossa ação enquanto CP, eu sou CP de um SEI. Eu posso ter lá no SEI, depois da aprovação do PL, 5 grupos de formação. Vai funcionar assim. Eu vou ter um grupo que vai se iniciar às 11 horas, que é o professor que trabalhou até às 11 e vem para a formação, ok? Beleza. Estou lá no meu grupo de formação das 11, daqui a pouco, ao meio-dia, saiu a turma dos não transformados. Portanto, ao meio-dia chega uma outra turma na formação que se iniciou às 11, tá certo? Às 13 horas vai começar um outro grupo de formação, porque esse terceiro grupo é da turma que vai pegar a regência a partir das 13. Das 15, perdão. E às 15 horas, um outro grupo, que é o pessoal que saiu às 15 e, portanto, se inicia a formação às 15. E o quinto e último grupo às 17, que é o pessoal não transformado que pegou o último turno. Portanto, são 5 grupos de formação que se entrelaçam, não termina um e começa outro. Vai entrando à medida que vem chegando. E como é que a gente faz o planejamento de uma formação nessas condições? São só algumas questões que a gente coloca para reflexão, né? Porque é importante que a gente faça esse trabalho de desvelamento das questões que estão na entrelinha do PL, e nós, como gestores que somos de SEI, EMEI e EMF, temos uma implicação também aí dentro. Porque para além da possibilidade de nós estarmos pedindo remoção, ou enfim, termos que ir para EMEI e EMF, nós também temos uma vontade política de continuar aonde estamos. Foi um lugar conquistado, do qual muitos de nós não deseja sair. Inclusive, se essa saída significar a precarização total e a terceirização total da rede da primeira infância da cidade de São Paulo, isso é lamentável.
E eu peço a colaboração de vocês nessa socialização dessas questões. Agradeço muito o Cinesp na figura da Benê, que sempre se implicou com essas questões. A gente vai estudar formas de tornar isso mais sistematizado, para que a gente publicize. Porque o outro lado da questão sabe publicizar muito bem, inclusive com tabelinhas que circulam a cada dia novas aí nos nossos grupos, e que não esclarecem aos professores as